Bom, pessoal, então hoje a gente dá seguimento ao nosso estudo, né, dos recursos em espécie. Na última aula, antes da prova do grau A, a gente parou em embargos de declaração, terminamos embargos de declaração e foi até aí que nós fomos, então, no conteúdo da prova do grau A. E a gente, então, dá sequência agora ao recurso ordinário. Então, a partir de agora, começa o conteúdo referente ao grau B. Bom, o recurso ordinário dá para se dizer que ele é um recurso equivalente ao recurso de apelação. Por quê? Porque ele tem uma ampla devolutividade, né? Então a gente precisa voltar lá no conceito do efeito devolutivo, né, que a gente estudou lá quando a gente estudou o recurso de apelação, né? Então pode ser devolvido, né, qualquer matéria à reapreciação do poder judiciário. Só que a diferença em relação ao recurso de apelação, né, do recurso ordinário, que também é chamado de recurso ordinário constitucional, então se utiliza muito a sigla ROC para tratar do recurso ordinário. Só que a diferença do ROC em relação ao recurso de apelação é que esse recurso ele é dirigido às Cortes Supremas. Então, o ROC, recurso ordinário constitucional, ele é dirigido ao Supremo Tribunal Federal, STF, ou ao Superior Tribunal de Justiça, STJ. E em que situações que ele poderá ser utilizado, tá? Então, assim, a regra é a utilização do recurso de apelação. Mas, em algumas circunstâncias, haverá a possibilidade de interposição de ROC perante o STF ou ao STJ. E quando que será utilizado, então, o ROC? Em geral, o ROC ele tem lugar em matérias civis atribuídas à competência originária de tribunais, tá? Então, ele é um recurso que permite ao STF e ao STJ analisar questões envolvendo o direito subjetivo das partes, ou seja, onde é possível haver ainda o aprofundamento da análise de provas e de fatos, o que não acontece, por sua vez, quando há o julgamento de recursos de natureza extraordinária, como é o caso do recurso extraordinário para o STF ou o recurso especial para o STJ, tá? Em regra, então, o ROC ele serve para que o interessado, né, para que a parte possa obter o reexame das decisões que são de competência originária dos tribunais. Então, aqui a gente tem que analisar o seguinte: como regra, os recursos, ou melhor, as ações, elas vão começar lá no primeiro grau, aí depois vai haver da sentença o recurso de apelação, que vai para o segundo grau, então vai ou para o TRF ou para o TJ, e é assim que funciona normalmente. Mas vão existir algumas situações previstas na Constituição e no Código de Processo Civil, que a gente vai analisar agora, em que a ação ela vai ter início, não lá no primeiro grau, mas sim no tribunal. Então, ela já vai iniciar no tribunal. Por isso que se fala em competência originária de tribunais. A ação, então, ela vai ser proposta, né, juntamente ao tribunal. Ela não vai ser proposta lá perante o primeiro grau, como normalmente ocorre. Então, dá para se dizer, em outras palavras, que o ROC ele passa a ser uma espécie de exceção à regra de que, normalmente, as ações vão ser propostas lá no primeiro grau. Então, vai caber ROC de matérias civis atribuídas à competência originária de tribunal. Então, como a ação vai começar lá no tribunal, ou, por exemplo, lá no TRF, por exemplo, vai caber não apelação dessa sentença proferida nessa ação proposta perante um tribunal, mas sim vai caber o ROC, tá? O recurso ordinário constitucional, perante o STF ou perante o STJ, conforme o caso, nas hipóteses que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Nessa hipótese, então, o ROC ele não vai estar fazendo as vezes de recurso extraordinário ou recurso especial, ele vai estar fazendo as vezes de um recurso de apelação, mas um recurso de apelação que tem origem num tribunal. Vai ser, então, uma competência originária de tribunal, tá? Então, contra os julgamentos de primeira instância, cabe apelação. Se o processo for de competência originária de tribunal, a apelação não será cabível. Mas a Constituição Federal prevê a possibilidade, então, de interposição do ROC, Recurso Ordinário Constitucional, no qual o STJ
e o STF poderão reexaminar o que ficou decidido. Não como instâncias extraordinárias, como no caso de quando eles vão analisar um recurso especial ou um recurso extraordinário, mas sim como uma espécie de segunda instância. Então, quando a ação é de competência originária de tribunal, seja um TJ ou um TRF, o recurso cabível contra a sentença proferida nessas ações de competência originária do tribunal vai ser, que na verdade nem se chama sentença, né, pessoal? Vai se chamar acórdão, porque sempre em tribunal vai se chamar acórdão. Então, contra esse acórdão proferido nessa ação de competência originária do tribunal, cabe o quê? Não cabe apelação, cabe o ROC. É como se fosse uma apelação das ações de competência originária do tribunal. E como já está a ação no tribunal, não vai caber apelação para o tribunal, mas sim recurso ordinário constitucional ou para o STF ou para o STJ, conforme o caso. Então, o STF e o STJ vão estar atuando como se fosse um tribunal de segundo grau, podemos dizer assim. Bom, então é como se o STF e o STJ atuassem como tribunais de apelação e não como cortes de precedente. A gente vai estudar mais à frente no nosso semestre que a competência, né, a função, digamos assim, do STF e do STJ é a de ser uma corte de precedentes, ou seja, realizar a uniformização do entendimento acerca da interpretação da Constituição, no caso do STF, ou então realizar a uniformização do entendimento acerca da interpretação da legislação federal infraconstitucional, no caso do STJ. Essa é a função primordial desses tribunais. E esses tribunais, então, o STF e o STJ, realizam essa função primordial de serem cortes de precedentes quando eles julgam o recurso especial e o recurso extraordinário. Então, no recurso extraordinário e no recurso especial, o que se busca é firmar uma tese para uniformizar o entendimento a respeito de questão que está sendo discutida naquele caso. Já no ROC, o objetivo é diferente, né? No recurso ordinário constitucional, o objetivo vai ser diferente daquele objetivo do RE e do RESP. O que se busca aqui é que o STF e o STJ atuem como uma corte de apelação e não como uma corte de precedentes. Então, quando o STF e o STJ estiverem julgando o ROC, eles vão analisar fatos e provas nesse recurso, exatamente da mesma forma que ocorre no julgamento de uma apelação, quando ela é ajuizada no primeiro grau e quando há o julgamento da apelação no segundo grau. Então, fala-se que o recurso ordinário é um recurso ordinário constitucional, por isso a sigla ROC, porque a sua previsão ela se encontra na Constituição Federal. Só que, embora a Constituição preveja as hipóteses de cabimento do ROC, ela não enumera num rol taxativo quais os fundamentos que o ROC pode ter. Por isso que eu falei que o ROC tinha ampla devolutividade, assim como a apelação tem. Então, diferentemente do caso do recurso extraordinário e do recurso especial, que só podem ter por fundamento as matérias taxativamente elencadas no artigo 102, inciso 3, e no artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal, conforme a gente vai estudar mais adiante, quando a gente estudar esses recursos extraordinários, o ROC não. O ROC possui ampla devolutividade. Então, embora ele possua a sua previsão na Constituição Federal, a Constituição Federal ela não traz de forma taxativa as hipóteses de cabimento, ou melhor, as hipóteses de fundamento do ROC. Então, ele tem ampla devolutividade. A Constituição traz as hipóteses que cabem o ROC, mas não diz quais os fundamentos que o ROC deve ter, como acontece no RE e no RESP, e como não acontece no recurso de apelação. Então, só para fazer um paralelo, pessoal, a gente analisou os embargos de declaração e viu que eles possuem uma fundamentação vinculada, só cabem nas hipóteses de erro material, omissão, contradição e obscuridade. O recurso especial e recurso extraordinário, eles seguem essa mesma lógica. Eles só vão poder ter por fundamento determinadas circunstâncias previstas no artigo 102, inciso 13, e artigo 105, inciso 3 da Constituição. O ROC, embora ele tenha previsão constitucional, ele não possui a sua fundamentação vinculada. Então, a Constituição ela não traz as hipóteses em que o ROC vai se fundamentar, tá?
Então, essa é a ideia. Ele se aproxima da apelação que possui ampla devolutividade, fundamentação livre, não fundamentação vinculada. Bom, vamos analisar agora, então, quando que cabe ROC perante o STF, tá? Que é uma hipótese específica que está lá no artigo 102 da Constituição, que diz que compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, no inciso 2, julgar em recurso ordinário, então, quando fala recurso ordinário, a gente lê aqui o ROC. Letra A. Habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção que sejam decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Então, vamos ver o seguinte. O que é habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção? São os famosos remédios constitucionais. Eles não são recursos propriamente dito, né, pessoais? São, sim, ações. E essas ações constitucionais, muitas vezes, vão ser decididas em única instância pelos tribunais superiores. Quais são os tribunais superiores? STJ, Superior Tribunal de Justiça, TST, Tribunal Superior do Trabalho, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, STM, Superior Tribunal Militar. Esses são os tribunais superiores. Quando houver, então, assim, o ajuizamento de uma ação constitucional que seja um habeas corpus, um mandado de segurança, um habeas data e um mandado de injunção, e essas ações constitucionais forem decididas em única instância, se a decisão for denegatória, cabe ROC dessa decisão denegatória. Então, se a ordem final, ao final do processo, for denegatória, ou seja, improcedente, será possível que o autor interponha ROC perante o STF, porque a gente está analisando agora as hipóteses em que cabe ROC para o STF. Então, nesse caso, o STF vai estar atuando como uma legítima segunda instância, e o ROC vai estar fazendo, às vezes, ali de uma espécie de recurso de apelação. Então, o que tem que ficar claro aqui? Somente nessas hipóteses dessas ações constitucionais específicas que tiverem sido decididas em única instância por um desses tribunais superiores, STJ, TST, TSE ou STM, se for denegatória a decisão, caberá ROC. Ou seja, quando a decisão for concessiva, ou seja, quando ela não for denegatória, não vai caber ROC, cabe apenas recurso extraordinário perante o STF, tá, pessoal? Então, tem que ficar bem claro esses pontos aqui. Cabe, então, ROC perante o STF, quando se tratar dessas ações constitucionais, que forem decididas em única instância por tribunais superiores, STJ, TST, TSE e STM, e a decisão for denegatória, somente nessa hipótese que cabe ROC, tá? Perante o STF. E quando cabe ROC perante o STJ, Superior Tribunal de Justiça? Aí as hipóteses são um pouquinho maiores, tá? O artigo 105 da Constituição, ele fala que compete ao STJ, inciso 2º, julgar em recurso ordinário, ou seja, ROC, letra A, os habeas corpus, decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais, ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão for denegatória. Então, aqui a hipótese de habeas corpus vai caber de decisões em única ou última instância por TRF ou por TJs, né? Quando a decisão desse habeas corpus for denegatória. Aí vai caber ROC. Letra B. Os mandados de segurança decididos em única instância. E aí vamos ver, comparar com o habeas corpus ali de cima. Ali fala única ou última instância. Mandado de segurança só cabe quando houver uma decisão em única instância por Tribunal Regional Federal ou pelos tribunais dos estados, Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. Então, quando um TRF ou um TJ julgar improcedente, né, um mandado de segurança, ou seja, dar uma decisão denegatória, caberá ROC, mas somente quando julgar em única instância, né? Então, ali é uma diferencinha entre o habeas corpus e o mandado de segurança. Letra C. As causas em que forem partes Estado estrangeiro, né, um país, por exemplo, ou um organismo internacional, como a ONU, por exemplo, tiver um dos polos da ação. Então, de um lado, e de outro estiver um município
ou uma pessoa residente ou domiciliada no país, tá? Então, contra essas decisões, caberá ROC. As causas tratadas nessa alínea C, né, nessa letra C, são de competência do primeiro grau da Justiça Federal, conforme eu botei ali no artigo 109, inciso 2 da Constituição. Então, o artigo 109 fala que aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 2, as causas entre Estado estrangeiro, um país, por exemplo, ou organismo internacional, como a ONU, nesse exemplo que eu tinha dado, e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Então, aos juízes federais, aqui não fala Tribunal Regional Federal, então ao juiz federal de primeiro grau, compete julgar essas causas que estão previstas ali na letra C, tá? Então, contra essas decisões proferidas nessas causas de juiz de primeiro grau, caberá ROC diretamente para o STJ. Então, aqui a gente observa que de uma decisão dada por um juiz de primeiro grau lá da Justiça Federal, não cabe apelação para o TRF. E sim, vai haver um pulo. Sai do juiz de primeiro grau, lá da Justiça Federal, e vai direto o ROC para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça. Tá? Então, na hipótese da letra C, a gente vê que há um pulo. Não se trata de uma ação de competência originária de tribunal, mas sim de uma ação de juiz de primeiro grau da Justiça Federal. Tá? Então, ali eu botei pula o TRF. Fiquem atentos nessa alternativa aqui. Bom, e qual é o tratamento dado pelo Código de Processo Civil ao recurso ordinário? Se a gente for ler o artigo 1027, a gente vai ver que existem todas as hipóteses que estão ali previstas no artigo 102 e 105 da Constituição Federal. Então, a gente não vai ler de novo, porque é exatamente isso que a gente acabou de analisar. Mas existem ali alguns parágrafos no artigo 1027 e também o artigo 1028, que vale a pena a gente atentar aqui. Bom, o parágrafo 1º do artigo 1027, ele dispõe que, nos processos referidos no inciso 2, a linha B, contra as decisões interlocutórias, caberá agravo de instrumento dirigido ao STJ, nas hipóteses do artigo 1015. Aqui é muito básico, né, pessoal? Então, quando houver uma decisão interlocutória na hipótese ali do inciso 2, a linha B, contra as decisões interlocutórias proferidas nessas causas, caberá agravo de instrumento nas hipóteses do 1015. E isso já acontece nos processos normais, digamos assim. O parágrafo 2º fala que se aplica ao recurso ordinário o disposto nos artigos 1013, parágrafo 3º, e o disposto no artigo 1029, parágrafo 5º. O que está no artigo 1013, parágrafo 3º? É a teoria da causa madura, que a gente analisou lá quando a gente estudou o recurso de apelação, né, que é quando a causa já está madura. É possível que o tribunal venha, então, a julgar a causa no lugar do juiz de primeiro grau, naquelas hipóteses previstas lá no parágrafo 3º, e isso aqui dizia respeito apenas ao recurso de apelação, mas como o ROC ele possui essa similaridade com o recurso de apelação, o legislador ele também trouxe a hipótese de aplicação da teoria da causa madura para o ROC, e o artigo 1029, parágrafo 5º, traz a hipótese em que é possível o requerimento de concessão de efeito suspensivo para o ROC, porque, diferentemente do recurso de apelação, não há a atribuição de efeito suspensivo op legis para o ROC, né? Então, é necessário que, se a parte assim entender, ela formule pedido para que seja atribuído efeito suspensivo ao ROC, tá? Basicamente é isso que diz o parágrafo 2º do artigo 1027. Já o artigo 1028 fala que ao recurso mencionado no artigo 1027, inciso 2, a linha B, aplicam-se quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento as disposições relativas à apelação e ao regime interno do STJ, tá? Então, em relação a todo o procedimento de como vai funcionar, né, o processamento do ROC perante o STF ou o STJ, a gente vai ter que analisar as regras do recurso de apelação ou então o regimento interno do STJ, tá? Parágrafo 2º. O recurso previsto no artigo 1027, inciso 1 e 2, a linha A, deve ser interposto perante o tribunal de origem, tá? Mesma lógica do recurso de apelação. O recurso de apelação ele é interposto perante o juiz de primeiro grau e não perante o tribunal, né?
cabendo, então, ao seu presidente ou vice-presidente desse tribunal de origem determinar a intimação do recorrido para, em 15 dias, apresentar as contrarrazões. E aí, somente depois da apresentação das contrarrazões é que esse recurso será remetido ao STF ou STJ. Parágrafo 3º. Fim do prazo referido no parágrafo 2º, que é o prazo para apresentação das contrarrazões, prazo de 15 dias, os autos serão remetidos ao respectivo Tribunal Superior, independentemente de juízo de admissibilidade. Então, pessoal, a lógica é exatamente a mesma do recurso de apelação. Não há juízo de admissibilidade feito pelo juízo ACO, né? Seja o TJ ou o TRF, esse juízo ACO. Então, quem vai fazer o juízo de admissibilidade vai ser o juízo ad quem, no caso, o STF ou o STJ. Então, aqui há uma semelhança muito grande ao regime de apelação. Tá, pessoal? Então, em relação ao recurso ordinário constitucional, era isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem me mandar alguma mensagem no chat do Moodle, que eu vou procurar responder o mais breve possível, tá? Em relação ao ROC, então, era bem pontual essas considerações, né? Como ele possui muita similaridade com o recurso de apelação, aplica-se muita coisa, né, do regramento do recurso de apelação a ele, e a previsão mesmo dele está ali no artigo 102 e artigo 105 da Constituição Federal, tá, pessoal? Então, era isso. Bons estudos.